mais atacada de toda a história do cristianismo. E se você não tiver isso firme no seu coração, você pode acabar caindo em heresia e se afastando do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmão, me chamo Irineu. Essa semana no nosso estudo estamos falando sobre a Trindade com o tema Descomplicando a Trindade. Na segunda-feira eu falei sobre a pessoa do Pai, a primeira pessoa da Trindade. Expliquei alguns conceitos sobre esse ensinamento que é tão importante para a nossa fé cristã, uma vez que a Trindade é um dos alicerces do cristianismo. Como eu falei, irmão, na aula anterior, essa é uma das verdades mais atacadas ao longo de toda a história da igreja. E hoje eu quero falar sobre a pessoa da Trindade, que foi sempre a mais atacada, a pessoa do Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmão, é importante a gente deixar bem claro aqui que Jesus ele é totalmente Deus, totalmente homem, como nós podemos ver nos evangelhos. Como Deus, Jesus recebeu adoração, Jesus perdoou pecados, Jesus operou maravilhas, operou sinais que nenhum outro operou em tanta quantidade, em tanta escala, senão Ele, por ser totalmente Deus. Por ser totalmente Deus, Jesus tinha total controle sobre a natureza, sobre as águas, sobre o mar, sobre as tempestades. Jesus demonstrou tudo isso no Evangelho. Não é à toa que Paulo vai falar em Colossenses que nele habita toda a plenitude da divindade. Como homem, Jesus sentiu o mesmo que nós sentimos. Jesus se alegrou, Jesus se entristeceu, Jesus ele chorou, Jesus ele foi tentado, Jesus teve fome, Jesus dormiu, Jesus sentiu tudo aquilo que o ser humano sente, porém sem pecado. Porém, essa é uma verdade que para muitos é difícil de engolir, porque muitos rejeitam que Cristo seja Deus, muitos negam a divindade de Deus e ao longo da história houveram tantas tentativas de negar que o Filho era Deus, pessoas até os dias de hoje que chegam ao ponto de manipular a Bíblia, de mudar as Escrituras para tentar negar. Mas olha, o que João diz no início do Evangelho, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, não era como um Deus como alguns querem colocar em suas traduções. A palavra diz, o Verbo era Deus. Isso significa que Jesus é totalmente Deus, desde o princípio. Não é à toa que em outra passagem ele vai falar assim, antes de Abraão existir, eu sou, usando o nome divino de Deus, o nome mais sagrado aos judeus. Jesus se refere a ele mesmo como divindade, refere-se a si mesmo como Deus. Ou seja, eu falei isso na semana passada, num vídeo quando você entendeu errado, falando também sobre como Jesus é Deus, e eu reafirmo hoje também que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o único Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Como eu disse, um Deus que existe em 3 pessoas distintas da Trindade. E o Filho é uma dessas pessoas. Um único Deus em 3 pessoas. Não é à toa que é a Trindade. E como Deus, Jesus esteve desde o princípio. Tanto é que eu falei isso ontem. O Pai foi a fonte, mas o Filho o agente criador. Porque Ele é a palavra. E foi por meio dele que as coisas foram criadas. Por meio dele e para ele que as coisas foram criadas. Quando a gente fala, irmão, na salvação, o Pai foi quem planejou, mas o Filho é quem executou o plano. Não é à toa que Ele se encarnou, Ele desceu de sua glória, se encarnou, se fez carne como nós. Porque somente um cordeiro puro e sem pecado poderia ser sacrificado para que eu e você fôssemos salvos. E assim o Verbo se fez carne, cheio de graça e de bondade, Ele habitou no meio de nós, levou as nossas iniquidades, pagou o preço na cruz para que você pudesse ser salvo. Se hoje você tem vida é por causa de Jesus. Se hoje você tem esperança é por causa de Jesus. A sua vida só tem sentido por causa de Jesus. E quanto mais você estiver próximo dele, mais você vai entender isso. Mais a sua vida terá sentido. Mais você encontrará a verdadeira alegria. Porque a verdadeira alegria está única e exclusivamente nele. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E na consumação dos séculos, no fim dos tempos, Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar um povo remido para Ele. Portanto, vale a pena servir a esse Deus.
servir ao Senhor Jesus. Eu espero, irmão, que essa aula possa ter te abençoado e que você possa ter essa certeza no seu coração que o Senhor Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.